minha tela aqui, chega de lenga-lenga, vamos começar com a nossa primeira questãozinha da QM de hoje. Ó, vem aqui comigo. Que abram as nossas cortinas aqui da quarta, quase que não abre. Abre as cortinas aqui da quarta, agora sim. Essa cortina aqui, rapaz, tem que ver esse equipamento que puxa aqui, alguma pane. Abrir as cortinas aí. Uma questãozinha super legal, galera, que fala aí de Bruna, Érica e Camila. Você conhece essas três? Se conhece, coloca aí nos comentários. Vamos lá, gente. Diz o seguinte: Bruna, Érica e Camila apostaram num jogo de cara e coroa. Bruna vence na primeira vez que saírem duas caras seguidas. Érica vence na primeira vez que saírem duas coroas seguidas. Camila vence quando sair uma cara seguida de uma coroa. E aí ele vem com a perguntinha: quem tem a menor probabilidade de vencer? Será que é Bruna, Érica, Camila, Bruna e Camila, Érica e Bruna? Eu tenho que escolher uma dessas opções. Galera, tá aí um assunto que é probabilidade. Se você vai fazer concurso militar, probabilidade está presente em todos os editais. Se você vai fazer Enem e UERJ, probabilidade está prevista também nesses dois editais. Isto é, você precisa saber desenrolar uma questão de probabilidade. Essa aqui é bem legal. Ele fala aqui do lançamento de uma moeda, né? Ok, gente? Que é aquela brincadeirinha que a gente fazia quando era criança, né? Cara ou coroa, né? Beleza? Vamos lá? Bora coletar nossas informações aqui. Primeiro ele fala que cada uma tem um estilo diferente para ganhar essa partida, né, de cara e coroa com a moedinha. Ele diz aqui que Bruna vence na primeira vez que saírem duas caras seguidas. Então saiu o cara, acabou o jogo, porque Bruna venceu, ok? Já Érica vence na primeira vez que saírem duas coroas. Então se sair coroa e depois sair coroa de novo, acabou o jogo, não tem mais para ninguém. Eriquinha venceu. Agora tem Camila também. Camila vence quando sair uma cara seguida de uma coroa. Pode ser coroa seguida de cara? Não. É uma cara seguida de uma coroa, ok? Então o que a gente tem que fazer, gente? A gente vai montar aqui, a gente vai construir o diagrama que a gente chama de diagrama de árvore, diagrama de possibilidade. E aí a gente vai jogando a partida até que não tenha mais como jogar, porque uma delas já ganhou. Aí a gente para. Mas a gente tem que analisar todas as possibilidades, ok? E aí, encerrou, a gente para por ali e vê qual a probabilidade de cada uma delas vencer. Bora lá? Então, olha só. A pergunta que ele fez, só relembrando, né? Quem tem a menor probabilidade, ok? Deixa eu limpar minha tela, que eu vou precisar de espaço, Jansen. Primeiramente, vamos colocar a nomenclatura aqui da nossa brincadeira. Eu vou chamar C de cara e K de coroa, tá? Que são aquelas duas faces de uma moeda, ok? Show. Então, quando eu faço o lançamento da primeira vez na moeda, só existem duas possibilidades. Duas possibilidades. Ou sai cara ou sai coroa. Tem outra possibilidade? Não, por isso que eu coloquei duas setinhas aí. E a moeda, a gente considera, o problema não fala nada, mas a gente considera que não é uma moeda viciada. Existem moedas viciadas? Óbvio que existem, né? Mas no caso aqui, a moeda não é viciada, isto é, a probabilidade de cair uma face é a mesma de cair a outra face. Pode cair qualquer uma das duas com igual probabilidade. Isto é, 50%. Meio, né? Uma chance em cada duas. Então, qual a probabilidade de cair cara no primeiro lançamento? Uma chance em duas. E de cair coroa, uma em duas. 50%, galera. Lancei a moeda, 50% cara, 50% coroa. Até aqui alguém já ganhou? Ainda não. Porque existem aquelas condições ali, ó. Essas aqui são as condições. Ainda ninguém ganhou. Eu sou obrigado a fazer o segundo lançamento. Só que quando eu faço o segundo lançamento, eu posso fazer o segundo lançamento tendo caído cara ou tendo caído coroa. Vamos pensar em todas as possibilidades. Se o primeiro lançamento for cara e eu lançar a moeda pela segunda vez, eu vou ter mais duas possibilidades. Ou cai cara ou cai coroa. Detalhe, essas duas aí também têm 50% de chance de ocorrer. Então, metade cara e metade coroa, porque os eventos, lançar a moeda pela segunda vez,
são eventos independentes. O lançamento da segunda moeda, né, o cair cara ou cair coroa, não depende da primeira ter caído cara ou ter caído coroa. Percebe? Tranquilo? São chamados eventos independentes. Então eu lancei a primeira vez. Ou caiu cara ou caiu coroa. Quando eu lanço a segunda vez, ou cai cara ou cai coroa, também cada uma delas com 50% de chance. Só que quando eu olho aquele fluxo ali de cima, tá vendo aquele fluxo em rosinha ali de cima? O que aconteceu, né, naquela ramificação da minha árvore ali? Caiu cara, seguida de cara. Olha só, olha pro rosinha ali em cima do nosso texto. Diz assim, ó, Bruna vence na primeira vez que saírem duas caras seguidas. Então, caso a minha árvore se desloque por este caminho que está descrito aqui nessa situação rosinha, Bruna já venceu a partida acabou. Ok? Parou por aí, Bruna venceu. Mas, obrigatoriamente, a segunda moeda vai cair cara? Não, a segunda moeda pode cair coroa também. Se a segunda moeda cair coroa, o que acontece? Né? Olha lá para o laranjinha, galera. Camila. Ó. Camila vence, né, quando sair uma cara seguida de uma coroa. Nessa situação aqui de baixo, quem vence é Camila. Ok? Tranquilo? Então eu fiz a análise, né, do meu diagrama aqui, seguindo pelo caminho de cima, isto é, no primeiro lançamento caiu cara. Aí o segundo pode ser cara ou coroa. Ok? Show. Só que o primeiro lançamento pode cair lá embaixo, não pode? Pode cair coroa. Percebeu? Se cair coroa, eu vou fazer o segundo lançamento. Quando eu fizer o segundo lançamento, eu vou ter duas possibilidades, ou cara ou coroa, cada um com a metade da chance de acontecer. Metade, metade. Ok. Só que olha para lá, se eu seguir esse fluxo lá de baixo, tá vendo? K e K, tá vendo aquele fluxo que está em azulzinho ali? Caso aquilo ali ocorra, o jogo também acaba. Por que o jogo acaba? Porque quem vence é Érica. Tá escrito aqui, ó, que Érica vence na primeira vez que saírem duas coroas seguidas. Nesse caso de baixo ali, saiu coroa e coroa, então nesse caso Érica vence. Mas obrigatoriamente, se a primeira for coroa, a segunda também é coroa? Não, a primeira pode ser essa aqui de cima, pode ser cara. Pode ser o fluxo de cima. Então, se cair coroa, que é o Kzinho, e cara, que é o Czinho, o jogo continua. Porque ninguém vence com coroa e cara. Percebe? Né? Quem vence aqui, ó, ele diz aqui, ó, que Camila vence quando sair cara seguida de coroa, e não coroa seguida de cara. Então, nesse fluxo de cima ali, do azulzinho, até então ninguém venceu. Então, no caso de ser K e depois ser C, eu tenho que fazer um terceiro lançamento da moeda. Percebe? Poxa, pensei que quem ganhasse fosse eu. E no terceiro lançamento, também tenho duas possibilidades, que são o quê? Sair cara ou coroa. Bora ver quem é que vence aqui. Cada uma também sempre com a metade das possibilidades. Tá, gente? Toda vez que você lança uma moeda, você tem metade da chance de cair cara e metade de sair coroa, tendo em vista que os eventos, como eu falei, eles são chamados de eventos independentes. Ok? Bom, quando a gente analisa esse fluxo ali de cima, perceba que ali, ó, saíram também duas caras. E quem vence com duas caras, galera, é Bruna. Então, no caso do fluxo se deslocar ali por baixo, né, ali em cima quem vence é Bruna. E lá na parte de baixo, veja que saiu uma cara seguida de uma coroa. Quem vence é Camila. Aí a moeda jamais será jogada uma quarta vez. Então, o máximo, inclusive, poderia vir essa pergunta, né? O máximo de vezes que eu vou lançar essa moeda vai ser 3 vezes, ok? Em 3 vezes, com certeza, uma delas vai vencer a partida. Pode vencer na segunda ou pode vencer na terceira, no caso ali de Camila, né? Esse fluxozinho aqui de baixo. Ele poderia ter perguntado isso, mas não perguntou. Show, gente! Então aqui eu fiz o diagrama, eu lançando a moeda, ok? De modo que o jogo fosse interrompido em qualquer um dos pontos, eu vou até o final. Então esse é todo o nosso fluxo, vamos chegar ele bem pro cantinho ali, porque agora eu vou precisar de espaço. Porque ele pergunta aqui quem tem a menor possibilidade, a menor probabilidade de vencer. Então eu tenho que calcular a probabilidade de Bruna vencer, a probabilidade de Camila vencer e a probabilidade de Érica vencer e comparar para ver quem é a menor. Vamos lá? Então eu vou calcular aqui a probabilidade de Bruna vencer. Gente, Bruna vence em 2 situações. Naquela situação rosinha ali de cima e na situação rosinha ali de baixo. Vamos fazer o seguinte,
para não ficar muito confuso, eu vou apagar tudo que tem ali, vou deixar só o fluxo de Bruna na nossa visão, tá? Olha para cá. Ali está só o fluxo de Bruna. Então, Bruna vence seguindo esse caminho de cima ou seguindo esse caminho de baixo. Então, pelo caminho de cima, ela vai jogar a primeira e a segunda vez. A gente sabe que na matemática, em probabilidade, principalmente, a palavra e significa multiplicação. Então, se ela vai pelo fluxo de cima, joga a primeira e a primeira é 1/2 e a segunda é 1/2, a gente faz 1/2 vezes 1/2. Só que além do fluxo de cima, pode ser pelo fluxo de baixo. Então, pode ser o de cima ou o de baixo. A palavra ou aqui na probabilidade significa adição. Então, vou colocar aqui um sinalzinho de mais. Agora, vamos fazer o fluxo de baixo. Só que o fluxo de baixo é com o lançamento de 3 moedas, ok? De 3 moedas. Então, eu tenho que fazer todo o fluxo partindo do ponto 0 até chegar à vitória dela aqui por baixo. Então, a terceira vai ser, a parte de baixo vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E aí finalizou, é só a gente fazer aquela conta ali. 1/2 vezes 1/2 vai dar 1/4, mais 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vai dar 1/8. E 1/4, galera, se a gente multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai dar 2/8, 2 mais 1, 3. Então, isso aqui vai dar 3/8. Bruna, a probabilidade de Bruna vencer a partida é de 3 em 8, de 3/8. Vamos voltar com o nosso fluxo aqui agora, que agora eu preciso calcular a probabilidade de Camila vencer. Vamos apagar tudo ali, vamos deixar só o fluxo de Camila para ficar bem legalzinho aqui a nossa tela. Veja que o fluxo de Camila é parecido com o de Bruna, Vamos colocar aqui, probabilidade de Camila vencer. Se for pelo de cima, vai ser 1/2 vezes 1/2, mais, por que mais? Porque pode ser o de cima ou o de baixo. E o de baixo, eu tenho 1/2 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, então vai ficar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Vai dar a mesma coisa da de cima, tá vendo aqui? Ó? A mesma coisa aqui nas duas, Vai ficar 1/4 mais 1/8, que vai dar 3/8 também. Olha só que legal. Bruna e Camila têm a mesma probabilidade de vencer essa partida. Cada uma tem 3/8. Inclusive, já daria para fazer o de Érica, só olhando para essas duas frações. Por quê? Porque esses 3 eventos, eles são complementares. Juntos, eles resultam em 100%. Então, se aqui eu tenho 3 em 8 e 3 em 8, 3 em 8 mais 3 em 8 dá 6 em 8. O que sobra para a Érica? 2 em 8, isto é, 1/4. Percebe? Então, eu já poderia finalizar minha questão aqui, mas eu quero ver aqui o fluxo da Érica. Vamos voltar com tudo e deixar só a Eriquinha aqui embaixo. Probabilidade de Érica vencer, a Érica só vence se sair coroa na primeira e coroa na segunda, fora isso ela vai perder a partida. Então, a probabilidade dela vencer vai ser 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/4, como já havíamos previsto, fazendo aqui pelo evento complementar. Beleza, gente? Então, voltou com a nossa questãozinha. Ele pergunta quem tem a menor chance de vencer, e eu sinto muito te informar, Érica, mas quem tem a menor chance de vencer é você, ok? Bruno e Camila estão empatadas. Imagina se eu não empatasse essas duas, Jansen, ia ter problema, em casa. Agora você arranjou outro. Agora eu arrumei outro, mas esse outro é mais fácil resolver. Nosso gabarito vai estar lá, galera, na letrinha Bravo. Érica tem a menor chance de vencer. É isso, galera. O que vocês acharam dessa questão de probabilidade aí? Coloca nos comentários aí que eu quero ver se vocês acharam legal, se entenderam, se não entenderam, se acharam interessante. Os concursos militares vêm muitas vezes com essas questões parecidas aqui, tá? Então você que vai fazer picar, fica ligadinho aí, porque isso aqui cai de montão.